E hoje, de modo especial, numa noite chuvosa, né? Alguém vai entrar um pouco atrasado, aqueles que estavam hoje na missa, né, da solenidade de São José, até chegarem em casa, certamente vai demorar um pouquinho, mas vão entrar com certeza na sala, né? Muito bem, vamos iniciar então este nosso momento de aprendizado, deixando-nos guiar pela luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, né? Hoje, pela graça de Deus, nos dá a oportunidade de celebrar a solenidade de São José, o esposo da Santíssima Virgem Maria e patrono da Igreja Universal. Que figura bonita, né? Figura linda demais. Eu acho que vale a pena a gente ter participado da celebração, né, nas nossas comunidades, ou até mesmo celebrado, né, rezando e ouvindo a página do Evangelho. Como bonita é aquela página e quanto ela nos mostra a beleza daquilo que foi José. De fato, né, a página do Evangelho diz que José era um homem justo, muito justo, de fato. Hoje nós meditávamos na Santa Liturgia esta justiça, né, de São José, homem justo, que de modo algum, né, quis desagradar a Deus, mas também de modo algum, né, quis que acontecesse, sucedesse algo de ruim àquela que ele amava, né? Entre um e outro, né, entre Deus e Maria, José prefere aniquilar a si mesmo, né, do que desagradar a Deus ou do que, afinal de contas, entregar Maria, né? E aí ele opta, né, exatamente por entregar a si mesmo, né, Que bonito. É fantástica, né, a vida e o testemunho de José, que demonstra aquilo que nós também devemos aprender como cristãos, né? Aprender a nos colocar também no lugar do outro, né? Aprender a dar de nós para a vida do outro. Vamos lá. Nós já falamos sobre a assembleia que se reúne, né? A ação de graças. É o Pai que nos convida na participação da Santa Assembleia, e como esta Assembleia é fundamental, né? Ela é importante. Agora, no próximo domingo, que será o 5º domingo da Quaresma, nós iremos ouvir a página do Evangelho que fala da ressurreição de Lázaro, né? E lá, é claro que a página é uma página fundamentalmente também batismal, né? Porque todas as páginas dos Evangelhos durante o ano A que a gente escuta na Quaresma são referentes exatamente ao batismo, e a ressurreição de Lázaro não é diferente, né? Aponta exatamente para o batismo. E lá naquela página, né, fala que Jesus amava muito a Marta, sua irmã Maria, e Lázaro, seu irmão, né? Ou seja, ele ama a família, que é constituída exatamente no seu amor, né? Quem é Lázaro, Marta e Maria? Uma família de irmãos, né? Aí veja que não aparece aí nessa família, né, a figura do pai, da mãe, né? Mas é a família que é constituída no amor dos irmãos, né? É claro que na nossa família temos um pai, Deus é nosso pai, né, que nos reúne. Tanto é verdade que a gente começa a celebração respondendo essa verdade, né, dizendo: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então é o amor do Senhor que nos constitui como família. Vimos os ritos iniciais e hoje vamos ver, então, começar a olhar um pouco para a questão do ato penitencial, né? Estamos ainda sempre no início da celebração eucarística, ainda estamos no início da missa, né? Olha, para vocês verem, 3 encontros e agora que a gente está no ato penitencial, né? Imagina, né? Então é uma riqueza muito grande aquilo que, afinal de contas, a Igreja nos propõe. Como sempre, lembro,
o nosso texto base é a Carta Pastoral Discípulos Eucarísticos em Comunhão, né, do ano de 2010, do nosso bispo Dom Carlos. Então, vamos acompanhar sempre o nosso texto base. Quem tiver o texto em casa, sempre pode também acompanhar por ele, tá bom? Vamos lá. Então, iniciamos agora, né, esse momento e agora vamos falar sobre o ato penitencial. Né? No ato penitencial, o presidente convida a Assembleia a confessar-se, isto é, a reconhecer-se em estado de pecado. Segue um momento de silêncio para examinar a consciência, em seguida a confissão das culpas. Bom, aqui, o que ele está dizendo, né? Primeiro que somos convidados logo no início da celebração a tomar consciência da nossa condição. Tomar consciência da nossa condição, né, não é apenas lembrar que somos pecadores, que nós somos miseráveis, não é só isso. Tomar consciência da nossa pequenez é reconhecer que, afinal de contas, há alguém ou algo que é maior do que as nossas misérias. Né? Então, no início da celebração, o ato penitencial quer nos recordar exatamente duas coisas. Primeiro, que nós somos pecadores, de fato, né? Somos pobres miseráveis, né? Quer nos lembrar que ninguém está ali por merecimento, tá? É bom lembrar que a participação na Eucaristia não é participação meritória, né? Não vem por um mérito, porque eu mereço, porque eu posso, porque, né? Não. A participação na Eucaristia é, antes de tudo, dádiva, graça. Por isso nós começamos exatamente reconhecendo a nossa condição, para depois reconhecer que, então, tudo o que recebemos e vivemos nessa condição é dom, é dádiva, é graça. Né? Vamos lá. E aí, então, a gente reconhece o nosso estado de pecado. Aqui, como eu sempre lembro, né, depois se alguém tiver alguma pergunta, alguém pode colocar, é bom que a gente sempre lembre também as coisas concretas, né, aquilo que a gente faz concretamente também na celebração. Aqui, eu gostaria de lembrar, né, e aqui eu faço um convite especial aos grupos de canto, aos cantores, né, seja na celebração eucarística, né, da Santa Missa, seja na celebração da palavra, é bom se preservar aquilo que indica já o próprio missal romano, né? Que se preserve um momento de silêncio. Assim que o padre convida para o ato penitencial, é necessário, não é opcional, né? Não é que a gente vai dizer, não, eu gosto de esperar, eu não gosto de esperar. Não é opcional, é necessário, né? O missal romano, na introdução geral, no número 51, diz assim: em seguida, o sacerdote convida para o ato penitencial que, após breve pausa de silêncio, é realizado por toda a Assembleia através de uma fórmula de confissão geral e concluído pela absolvição do sacerdote. Então, após breve pausa, né? Então, lembro aos grupos, né, de canto, é necessário observar essa pausa. Por quê? Porque essa pausa, por exemplo, normalmente o padre convida, né, irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrar dignamente os santos mistérios. E aí já se canta o ato penitencial. Calma, Beth, né? A gente primeiro precisa pensar nos nossos pecados. Esse foi o convite, né? O convite não foi para cantar o ato penitencial. O convite foi para que cada um examine a sua consciência. Então, a resposta já está aí, né? Padre, por que a gente precisa, depois que o padre convida para o ato penitencial, por que a gente precisa fazer um momento de silêncio? Para que cada um faça o seu exame de consciência. Embora não seja um exame demorado, né? Embora não seja tão longo o tempo e tudo mais,
mas é necessário que se faça, então, o exame de consciência. Então, peço para ter esta atenção, né? E aí quem for celebrar juntamente com aqueles quem for presidir, né? Seja o padre, seja os ministros, que depois entrem, né, em acordo aí, né, com os cantores, para que não fique uma coisa meio atropelada, não? Depois do convite, um breve momento de silêncio, né? Eu acredito que não mais do que 1 minuto, não mais do que isso, né? Um momento de silêncio que seja suficiente para que a gente pare intimamente e diga: meu Senhor, me perdoa, né, por aquilo que hoje eu fiz, pelas coisas que não te agradaram, pelas coisas... É tomar consciência mesmo, é fazer consciência, né? É fazer um exame de consciência, olhar um pouco a nossa mente enquanto foi a realidade daquilo que nos antecedeu até o momento presente, certo? Então, é necessário que se faça, né, o momento do exame de consciência. Depois dessa breve pausa de silêncio, então se começa o ato penitencial. Quer rezado, quer cantado, né, se faz o ato penitencial. Tá? Eu hoje, afinal de contas, não trouxe aqui, mas acredito que a gente vai ver aqui e a gente vai fazer uns apontamentos também acerca dos cantos utilizados para o ato penitencial, tá? Não se pode cantar qualquer canto só porque fala de perdão, né? Senão a gente podia cantar também as músicas da MPB que pede perdão, né? O apaixonado, ou não sei o quê. Ou então a gente pode cantar como é o nome dessas músicas que hoje faz sucesso, do sertanejo, né? Como é? Que fala dessas coisas que canta, né? O que mais fala é perdoa-me, né? Não sei se vocês já ouviram, até tem, né, uns memes que aparecem de missas, né? Lá onde o pessoal canta: sei que errei, estou aqui para te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. Imagina, né? Você está na missa e está com um desejo pegando fogo, tá? Desejo pegando fogo é o desejo sexual, tá? Não sei se vocês entenderam o que a música quer dizer, mas a música quer dizer isso, né? Cabeça doida, coração na mão e desejo pegando fogo quer dizer que ele está, né, morrendo de desejo para ter uma relação sexual. Imagina isso dentro de uma celebração, né? Às vezes a gente não tem um critério, ou pelo menos não obedece os critérios e acaba falando bobagem, até pornografia, sem saber que está falando pornografia na hora exatamente do pedido de perdão, né? Para você ver, né? Então, não tudo que tem perdão, não qualquer música que tenha perdão, seja ela mundana, que nunca se deve cantar, né? As músicas seculares, mesmo que sejam músicas, aspas, da igreja, que tenham perdão, não significam que elas são atos penitenciais, tá? Um dos cantos, por exemplo, com relação às crianças, né? Mas a gente vai depois tocar nesse assunto, porque ele vai recordar isso, né? E tem um canto, por exemplo, se cantava muito, né? Aquele canto: Papai do céu, dá-me teu perdão, segura minha mão, me ensina a caminhar, né? Perdão, Senhor, né? Isso não é um ato penitencial, é um canto de perdão normal, que se pode cantar em qualquer outro momento, menos na Santa Liturgia, porque aí a gente já começa ensinando as nossas crianças da forma errada, né? Primeiro que o ato penitencial, em decorrência, nós vamos ver que em decorrência da ladainha se refere a Cristo, né? Não necessariamente ao Pai, embora o perdão que estamos pedindo seja a Deus, o Pai, porque é assim que faz a introdução, mas a ladainha se refere a Cristo Jesus, né? Vamos lá. Continuando. Então, fazemos em seguida a confissão das culpas, né? É importante que a gente confesse as nossas culpas. E o pedido de perdão, né? A confissão das culpas, normalmente, ela se dá, né, pela fala, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, né? Todas as vezes que na celebração eucarística for rezado o ato penitencial, né, do que a gente chama de confiteor, que é a confissão, no final deve ser cantado ou recitada a ladainha: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, tá?
Depois, então, vem a absolvição sacerdotal. É bom lembrar que as disposições que trazemos dentro, né, do nosso coração para a participação na Santa Liturgia, né, elas são confessadas, são vividas exatamente aí na celebração, no início da celebração. É bom lembrar o número 51 do Missal Romano, né, novamente lembra, diz assim: tal absolvição, contudo, não possui a eficácia do sacramento da penitência, tá? Claro que os nossos pecados podem ser perdoados nesse momento, né, para uma vivência do mistério que nós vamos celebrar. Contudo, ninguém pode dizer que não confessa, porque, afinal de contas, confessa no início da celebração. Não existe uma substituição sacramental aí, tá? Não tem o mesmo peso. Confesso a Deus. A razão deste rito se encontra no convite do presidente. Reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Cada um é convidado a lembrar sua dignidade de batizado, de cristão, a fazer memória daquilo que é por graça e daquilo que se tornou por fraqueza, né? Reconhecer a nossa condição é aquela mesma história do filho pródigo, lembra? Ele não somente reconheceu que ele estava numa condição degradante, mas automaticamente lembrou qual era a sua condição anterior. Então, o ato penitencial na celebração da missa tem o mesmo intuito, de nos lembrar o que éramos e agora o que nos tornamos por causa do pecado, né? E aí, o que a graça de Deus fará conosco nesta celebração? Fazer memória da graça, daquilo que se tornou por fraqueza. Para tanto, é oportuno dar tempo para um pequeno exame de consciência e, de vez em quando, usar as palavras do confesso a Deus, né? A gente está muito acostumados a sempre cantar, sempre cantar, sempre cantar, sempre cantar. Aqui e acolá é bonito que se reze a oração. Confesso a Deus Todo-Poderoso, né, e a vós, irmãos e irmãs. E aqui eu gostaria já de lembrar, como já orientei aqui o grupo da Matriz, né, o Ministério da Matriz, é bom lembrar que quando for a Santa Missa, a gente pode, vocês, os cantores, né, os grupos de cantos, podem preparar um canto que seja uma ladainha, né, que mais sucinta, né, mais, vamos dizer assim, mais onde fale somente Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, né? Então, quem participa na missa, na matriz, já percebeu que algumas vezes a gente reza o Confiteor, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso. O padre dá a absolvição, depois da absolvição se canta então a ladainha. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo. Pode fazer assim? Pode fazer assim, sem problema nenhum, né? A ladainha em si não substitui tudo. Tem a parte da confissão, tem a parte também da ladainha, que se pode cantar, né? Vamos lá. Assim como é oportuno, algumas vezes na missa dominical, celebrar o rito da aspersão com a água benta, para lembrar novamente o nosso batismo. Gente, essa consciência a gente deve ter como cristãos e devemos educar o nosso povo a tê-la também. A aspersão na missa, a aspersão durante a celebração, ela não tem o mesmo significado, né? Ela não tem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo entendimento, o mesmo significado de eu jogar água benta, por exemplo, numa imagem do santo, né? Abençoar aqui uns carros, um objeto, ou qualquer outra coisa que eu abençoo com a água benta. Na celebração da missa, a aspersão com a água
quer única e exclusivamente nos lembrar aquilo que nós somos, batizados, filhos de Deus. Por essa graça podemos participar da graça da Eucaristia. Então, o gesto, né, quando o sacerdote joga a água, é apenas um gesto para lembrar, né? E aí alguém tem sempre uma preocupação, né? Diz assim, padre aqui, né? Às vezes nem vive o ato, né? Porque o ato parece mais um ato mágico do que propriamente, né, um ato que nos leva a uma consciência, né? Aí alguém fica meio preocupado, né? Padre aqui, ainda não chegou, joga aqui, não sei o quê, PVP, né? Não. Então lembrar que ainda que a água não chegue lá, não toque você, lembre que é um símbolo. Aquele gesto quer lhe recordar o que você é, batizado, filho de Deus, né? E aí, nesse momento, enquanto o presidente da celebração asperge, né, as pessoas, né, você faz o sinal da cruz, né? Faz o sinal da cruz e recebe como lembrança. Então, a partir de hoje, tá? Quando a gente participar da missa, que houver a aspersão, não é o momento de abençoar o terço. Tem gente que levanta o terço, tem gente que levanta alguma coisa para ser abençoada. Não é o momento de abençoar nada. A aspersão na missa, no ato penitencial, é uma recordação do nosso batismo. É só a gente prestar atenção na oração que é feita para a bênção da água, né, que vai dizer exatamente isto, né? Então, é uma recordação do nosso batismo. Então, quando este gesto estiver sendo feito, cada um deve lembrar isso. Senhor, me perdoa, porque eu sou um batizado e não vivi como batizado. Porque no batismo tu me tornastes teu filho e eu não vivi sempre como teu filho. Porque no batismo tu me santificastes e eu não vivi a santidade sempre, né? Me perdoa, como no meu batismo, pelo símbolo desta água, lava-me das minhas impurezas novamente, né? Deve ser a disposição penitencial dentro do nosso coração, na vivência desse momento, tá? E de modo especial, no período pascal, né, esse gesto será mais comum durante o período pascal. Mas pode ser feito em qualquer tempo, em qualquer domingo, a liturgia abre para que também seja feito a aspersão, né, durante a celebração. Vamos lá. Então, com este gesto pascal, fazemos memória do batismo que lavou o nosso corpo com a água pura e purificou com o sangue do Redentor os nossos corações de toda a má consciência, nos lembra o autor da carta aos Hebreus. O confesso a Deus é uma confissão dos pecados, que se dirige antes de tudo a Deus, reconhecendo-o como todo-poderoso na paternidade e o santo que purifica nossos lábios impuros. Em seguida, confessamos nossos pecados uns aos outros, lembrando-nos de que a compaixão pelo irmão é a alma do culto. Lembra que a gente é reunido numa família. Então, a compaixão pelo pecado, pelo erro do outro, pela fraqueza do outro, é a alma exatamente daquilo que é celebrado. E uma das poucas orações que se recitam em primeira pessoa no singular, porque cada um é chamado a reconhecer que o seu pecado fere todos os irmãos e que a sua conversão é fruto também da oração de todos. A gente não pode esquecer, gente, a gente, infelizmente, por questões culturais, aquilo que vai sendo ensinado e do modo como a cultura vai se alicerçando nos dias de hoje, né? É comum que a gente entre num sentido individualista, né? A gente entra num processo de individualismo tremendo, terrível, né? E isso entra também na fé católica, na fé cristã. E aí cada um quer viver por si mesmo, cada um acha que alcança a salvação sozinho, cada um acha que quando cai, cai sozinho. Não, não é assim.
Na realidade cristã, quando eu caio, né? Quando eu peco, quando eu erro, eu não firo apenas a mim somente, mas a toda uma comunidade, a toda uma família que está ligada a mim. Quando eu procuro viver a graça, né? Quando eu procuro resplandecer essa graça, ela resplandece para toda esta família também, né? Então é bom lembrar que, né, não faz parte do pensamento nem da fé cristã esse pensamento individualista, né, de que eu me salvo sozinho, não, as minhas atitudes importam somente a mim, né, não importa aos outros e tudo mais, não. Aquilo que fazemos, ela ou exalta a nossa família, né, que é a família de Cristo, ou ela acaba ferindo essa família, que é a família de Cristo. Não tem como, né? Se estamos ligados, então não tem como ser de outra maneira. Além disso, a comunhão eclesial não termina na terra, mas se abre para uma poderosa multidão de intercessores celestes, né? A Mãe de Deus, os anjos e os santos. Por isso que a gente diz, né? E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, né? Então, é uma cooperação de todos os irmãos, dos que estão aqui na terra comigo, daqueles que estão na realidade do céu também, né? Eles intercedem também por nós, né? E cooperam para a nossa conversão. O gesto de bater no peito, né? Agora o missal romano, na sua nova edição, corrigiu, porque no português havia apenas 2 vezes, né, a palavra minha culpa. E agora, tendo uma vez corrigido para o original do latim, né, tirado do latim, agora falamos 3 vezes, é bom lembrar, tá? Porque a gente às vezes está acostumado de uma maneira e esquecemos, né? Porque lá diz assim, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem, era assim que a gente rezava, né? Hoje em dia não, são 3 vezes, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então tem que bater 3 vezes no peito, né? Minha culpa, minha tão grande culpa, né? É a expressão latina, né, de reconhecimento, né? Mea culpa, mea máxima culpa, né? Minha culpa, minha tão grande culpa. E é bom lembrar, né? Porque já falamos, quem já, né, algumas vezes nas formações, mas também nas homilias, né, a importância das 3 vezes, né, de por que 3, né, é o reconhecimento máximo de que aquela culpa não é do outro, aquela culpa é inteira minha, né? Que a gente tem um costume um costume meio estranho, né, meio esquisito, mas que não é uma singularidade nossa, né? Desde os nossos pais, Adão e Eva, né? Já presente em toda a humanidade essa condição, né? Eu sempre brinco, né? Porque lá no paraíso, quando Deus perguntou de quem é a culpa, né? Aí Eva logo, né? Adão logo pula, né? O primeiro a pular, né? Mais covarde, os homens são mais covardes normalmente, né? Então pula logo, né? Por primeiro. É o primeiro pula, né? Diz assim: não fui eu não, né? Foi a mulher que tu me destes, né? A culpa não é somente dela, mas tua, que se tu não tivesse me dado, não tinha pecado, né? Então, de quem é a culpa? Da mulher, né? E aí, depois, Deus pergunta para Eva, né? De quem é a culpa disso, né? Eva diz, não, a culpa não é minha, a culpa é do diabo, né? A serpente. E aí é aquele jogo, né, da culpa, que está desde o começo. De quem é a culpa? Não, a culpa não é minha, né? Quando algum mal acontece, quando um pecado acontece, quando um erro acontece, quando a gente pergunta de quem é a culpa, normalmente ou naturalmente ninguém diz assim, me perdoe, a culpa foi minha, né? Normalmente eles dizem, não, a culpa foi do fulano, né? A culpa foi dele, foi do outro, foi do irmão, né? Quando a gente não pode jogar a culpa nas costas dos outros, a gente joga a culpa na costa do diabo, né? De Deus primeiro, né? Porque Adão também jogou a culpa na costa de Deus. Quando a gente não consegue jogar a culpa na costa de Deus, a gente joga
a culpa na costa do Costa Larga, né? Do diabo. No final, coitado, nem ele se salva, né? Porque a gente pega a nossa culpa e ainda joga no diabo. Ah, foi o diabo, né? Essa coisa do diabo, do inimigo, né? Que fica tentando e tudo mais. Não deixa de ser, né? Mas também não deixa de ser nossa culpa. Então, o reconhecimento da culpa é exatamente isso, né? Reconhecer que a culpa é inteira minha, né? Quem pecou? Eu pequei, né? Eu errei, eu fiz aquilo que não deveria ter feito, né? É a confissão de quem, né, afinal de contas, está aberto, né, à graça de Deus. Eu tenho me preocupado bastante, né, nesta consciência ultimamente. Vocês sabem que está acontecendo o mutirão de confissões, né, nas paróquias. E aí já começamos desde algumas semanas atrás, e aí desde todas as quartas e sextas-feiras desse mês de março, temos o mutirão de confissão, tá? E aí, indo em alguns mutirões, eu tenho ficado um pouco preocupado, né? Como essa coisa está muito viva, né? Muito em voga, né? Às vezes eu fico preocupado, né? Porque e aí eu gostaria de ajudar os irmãos, tá? Aqueles que estão me acompanhando, estão nos ouvindo aqui, tá? Eu gostaria que vocês também ajudassem os outros, né? A esta consciência que está se apagando, tá? Olha, a grande maioria, eu fico impressionadíssimo, né? Como a grande maioria daqueles que vão confessar colocam a culpa nos outros, né? Quando já chega, senta assim, sabe o que é, padre? Meu marido, eu já digo, chega a me dar até um negócio, né? De, meu Deus, lá vem, né? Sabe o que é, padre? Eu tenho um filho. Sabe o que é, padre? Eu tenho um neto, né? E pronto. E aí a gente vai largando a culpa na costa dos outros, né? E tudo mais. Difícil, gente, olha, eu falo com muita preocupação de fato, sabe? Dificilmente alguém senta e diz assim, padre, eu pequei, eu reconheço o meu pecado, né? Eu tenho agido assim, eu tenho falado assim, né, com os meus filhos. Não, é sempre, né, porque eles fizeram, porque eles falaram, então por isso eu fiz, né? E aqui uma autojustificação, né? Isso é preocupante, né? Se você já justificou o seu pecado, então ele não precisa mais ser perdoado porque ele já foi justificado, né? Então, não justifique o pecado. Não coloque a razão pela qual, né, você pecou, pronto, é simplesmente isso, né? Eu xinguei, falei palavras feias, né, pro meu esposo. Bom, só porque o outro, não sei, te tirou do sério, se você acha que porque o outro lhe tirou do sério, você tem o direito, né, de dizer coisas absurdas, então não precisa confessar, porque se você está consciente de que você tinha aquele direito, não precisa pedir perdão, né? Mas se você se dá conta de que, poxa, eu poderia ter agido de uma forma diferente, eu pequei, né? Aí já assim se abre a graça do perdão, né? Então, convido, gente, sinceramente, também quando houver a confissão aqui na nossa paróquia, né? Fazer o exame de consciência e lembrar, minha culpa, minha tão grande culpa, né? Não é a culpa do meu esposo, não é a culpa dos meus filhos, não é a culpa dos meus netos, não é a culpa dos meus irmãos da pastoral, não é a culpa daqueles que estão... Não. O mal que você faz é culpa sua, né? Desculpa falar assim, meio na cara dura, né? Mas às vezes a gente precisa ouvir. O mal e o pecado que a gente cometeu é culpa única e exclusivamente nossa, né? Não foi do bispo, não foi do padre, né? Não foi do meu colega padre, não foi do meu irmão padre, não foi... Não. Se eu cometi uma falta, ela foi minha, né? Mas porque o bispo é desse jeito, daquele outro, né? Não interessa. Quem fez fui eu, quem decidiu fazer fui eu, né? Eu pequei, então sou eu que tenho que pedir perdão, né? Só para esclarecer, né? E que a gente volte com essa consciência, né? Volte, senão a gente vai se escondendo atrás dos outros, né? Vamos nos escondendo atrás dos irmãos. Vamos lá. Sou eu, né? O gesto refere sou eu, né? Minha culpa, minha tão grande culpa. Senhor, tende piedade de nós, né? Essa é a ladainha que nós rezamos.
Ao Senhor que está no meio de nós, no ritmo de uma ladainha, imploramos ardentemente e insistentemente a sua misericórdia. Eu, pecador, não tendo nenhuma razão para defender-me e justificar a minha conduta, me dirijo, pois, àquele que de verdade pode fazer justiça. Confio na sua clemência, sem reivindicar nenhum direito, né? É isso que eu estava falando ainda há pouco, né? Às vezes a gente fala os nossos pecados, principalmente no sacramento da reconciliação, e a gente diz os nossos pecados como se ele tivesse sido um direito nosso, né? Porque o fulano fez, então eu tinha o direito de falar isso para ele, né? Porque o fulano me olhou torto, eu tinha o direito de também olhar torto para ele, né? Porque o fulano me empurrou, então eu tinha o direito, né, de empurrar ele também, né? E às vezes parece um direito adquirido, e não é, né? Isso não é verdade. Não há justificativa para o pecado, né? Eu aprendi, antes que na catequese, eu aprendi com a minha avó, né? Eu tenho um irmão, só um irmão que eu tenho, né? Ele é um pouco mais velho do que eu, só alguns anos, né? Uns 3, 4 anos. E aí a gente brigava, claro, quando a gente era mais novo, a gente brigava, como todo irmão briga, né? E às vezes eu dizia para minha avó, olha avó, né, olha a graça do Murilo, já está me mexendo, né? Porque a minha justificativa de correr atrás dele, de bater nele ou de jogar alguma coisa nele, era que ele estava me mexendo, né? Aí eu dizia, olha, já está me mexendo, né? E aí ela sempre me brigava, né? Ela me parava e dizia assim, olha, te dizer uma coisa, só briga dois quando dois quer, né? Quando um dos dois não quer, não existe briga, né? E de fato, aprendi em casa, né? Que a responsabilidade daquilo que acontece é de cada um, né? O outro pode até estar me mexendo, né? Mas só vai acontecer uma briga e uma confusão se eu aderir a isso, né? Então o outro pode até ter os seus pecados, né? Mas aquilo que eu faço, eu sou responsável por aquilo que eu faço, né? Então, tomar esta consciência, né? E quando a gente se coloca diante de Deus, reconhecer que a gente errou mesmo, que a gente pecou. Não tente se justificar, né? Ah, Senhor, mas é porque, sabe, eu sou assim. Ah, Senhor, mas porque eu estou sozinho. Ah, Senhor, mas porque eu fiz isso. Não, Senhor, eu fiz porque eu sou ruim mesmo, eu não presto, né? Chegar diante de Deus e ser verdadeiro, né? Não mentir, não, Senhor, eu fiz porque eu não presto mesmo. Eu não sei fazer, às vezes não sei fazer as coisas certas, né? Às vezes me perdoa, né? Porque o que se espera de Deus? Que você se justifique diante dele? Não. O que se espera de Deus é que Deus, olhando a nossa miséria, como o rei da parábola, perdoe a nossa dívida, né? É chegar e dizer, Senhor, eu devo, né? Não nego, eu devo. O que tu vai fazer, né? E Deus, na sua misericórdia, que olha e diz assim, tá bom, então já que você deve e não tem com que me pagar, eu te perdoo a dívida, né? Mas se a gente se justifica, a gente chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu devo, mas eu vou te pagar, não te preocupa, não precisa me perdoar a dívida não, que eu vou te pagar, né? Algum momento, né? Não, Senhor, infelizmente eu sou um pecador, eu sou um miserável, um pobre, coitado, né? Me perdoa, né? Me perdoa. E acolher o perdão de Deus. Eu acho que é esse o sentimento, né? Essa é a graça maravilhosa que restaura o nosso coração, né? Que restaura a nossa vida. E que às vezes a gente não acolhe porque a gente se autodefende, a gente se auto-justifica, né? E aí nas nossas justificativas encontramos o meio para ferir os outros, né? Para denegrir os outros, para machucar os outros, né? Sempre encontramos. Então, é melhor que a gente reconheça, dizendo, Senhor, olha, infelizmente eu pequei, eu errei, eu sou assim, né? Esta é a minha realidade. Vamos lá. Vou ler novamente, né? Eu, pecador, não tenho nenhuma razão para defender-me e justificar a minha conduta. Eu me dirijo, pois, àquele que de verdade pode fazer justiça. Confio na sua clemência sem reivindicar nenhum direito.
Eu que imploro sou de verdade um miserável, e aquele a quem me dirijo é verdadeiramente alguém rico em misericórdia. Né? Ou a gente confia que Deus vai nos perdoar, ou o nosso pecado permanece. Né? Se a gente se justifica, significa que o nosso pecado permanece. Né? Todas as três invocações se dirigem a Cristo, o perfeito intercessor junto do Pai, e não às três pessoas da Trindade. Gente, aqui novamente algo bem, né, vamos dizer assim, bem concreto, né? A ladainha que nós repetimos no momento do ato penitencial, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, todas as três expressões se dirigem a Cristo, não à Trindade, né? Porque alguém poderia pensar, a primeira, Senhor, tende piedade de nós, é ao Pai. A segunda é a Cristo, porque diz Cristo, né? Então, a segunda é a Cristo, a terceira é ao Espírito Santo, né? E aí, nesse equívoco, é que se criaram outras séries de músicas não penitenciais, mas que parecem penitenciais, né? Agora não me ocorre nenhuma, né? Mas normalmente vocês já devem ter escutado, né? Atos penitenciais que primeiro se referem ao Pai, tem de piedade de nós, depois a Cristo, tem de piedade de nós, ao Espírito Santo, né? De piedade de nós. Agora não me ocorre nenhum, né? Mas é bom lembrar que todas as três expressões se referem única e exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo, o mediador entre nós e ao Pai. Né? E o Pai. 3 vezes, como a gente repete 3 vezes santo, 3 vezes pedimos a Cristo que tenha piedade de nós, né? Que na sua bondade, na sua perfeição, tenha piedade do seu povo e interceda junto a nós ao Pai. Né? Então, é bom lembrar isso, tá? E aí, lembro de volta, todo canto que trouxer a ideia de que essas expressões são a Trindade, já está equivocado, tá? Não é a Trindade, é a Cristo, certo? Por isso a gente canta, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Né? E não é ao Pai tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Espírito Santo tem de piedade de nós. Não, tá? Não é isso. É a Cristo o único mediador entre nós e o Pai. Vamos lá. Vamos ler. Por isso vamos ler de novo, né? Todas as 3 invocações se dirigem a Cristo, o perfeito intercessor junto do Pai, e não às 3 pessoas da Trindade. Não sei se alguém que está escutando, né, está acompanhando, conhece algum canto que canta no ato penitencial e que fala da Trindade, ao invés de falar de Cristo, fala da Trindade. Vocês conhecem algum canto que lembra? Eu não me ocorre, mas eu sei que tem diversos. Por conta dessa má compreensão, acabaram se criando diversos cantos assim, né? Se alguém tiver, pode, né, falar aí, abra o seu microfone, né, cante aí um pedaço para nós, para a gente lembrar aqui, né, os cantos, certo? Por isso, diversos cantos penitenciais usados em nossas comunidades são equivocados, equivocados. Demoram no relato do pecado, e em lugar de referir-se a Cristo, dirigem-se diretamente ao Pai e nunca chegam a implorar clara e simplesmente tende piedade de nós. Gente, por via de norma, de regra, todo ato penitencial precisa
dizer clara e simplesmente a expressão tende piedade de nós. Por isso, todos nós vamos lembrar, houve um período na igreja, houve um período que vários cantos, vamos cantar esse canto de perdão e tudo mais, mas que não demonstram uma atitude de piedade, não trazem. Então, por via de regra, a norma litúrgica determina que o canto penitencial ele precisa dizer claramente a expressão tende piedade de nós. Diga. Não? Tá bom. Oi. Tá escutando? Sim. Não, é só essa questão daqui, que está aqui, entre aspas, tem piedade de nós. Uhum. Então seria sempre, não fazer tem piedade de mim, do Diego, só essa, está no plural, sempre se nós. Piedade de nós, isso. Não necessariamente, por exemplo, padre, tem um canto, ele diz assim, piedade de nós. É o mesmo sentido? É o mesmo sentido. Claro que o tende está subentendido no canto, Pode não estar aparecendo lá. Mas é piedade de nós, Outro motivo... Piedade de mim, Isso. Outro ponto é exatamente esse aqui. Porque o ato da confissão, lembra? A gente estava falando do ato da confissão, O ato da confissão na missa. Confesso a Deus Todo-Poderoso. O ato de confissão, ele é pessoal, por isso a gente fala em primeira pessoa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, minha culpa, a gente não diz nossa culpa, não. Minha culpa, minha tão grande culpa. O ato, a confissão, ela é exatamente expressada de forma individual. Mas o ato penitencial, ou seja, o ato de pedir perdão, ele é comunitário. Por isso, tende piedade de nós. Não, a expressão tende piedade de mim e tudo, ela pode ser um canto que pode ser cantado por uma pessoa que vai fazer adoração, que vai pedir perdão, que é alguma coisa, mas nunca pela assembleia litúrgica, porque quem está pedindo perdão agora é a assembleia litúrgica. Cada um reconheceu o seu pecado, agora junto como irmãos, vamos implorar de Cristo a graça do seu perdão. Diga, Ellen. Boa noite, padre. Boa noite. Dessa forma, sobre o Kyrie eleison. Sobre o Kyrie eleison, que a gente escuta muito nas comunidades. Não se canta, Não, o Kyrie eleison, ele é uma expressão, só que em outra língua, O Kyrie eleison é uma expressão grega, Kyrie, Kyrios, que quer dizer o Senhor, E depois eleison, que é tende piedade de nós, eleison. Então, seja, por exemplo, no latim, seja no grego, o importante é que a expressão esteja presente. Embora a gente não cante em português, mas a expressão está presente. Então, é admitida na liturgia, que algumas expressões que fazem parte da tradição católica, elas possam ser expressadas, já que elas dizem a mesma coisa. Deu para entender? Então, sim, o Kyrie eleison é permitido cantar nas celebrações, sim. Kyrie eleison, Kyrie é uma expressão grega, É o modo como os evangelhos foram escritos e tudo. Então, Kyrios, Kyrie quer dizer Senhor, e eleison, traduzido, quer dizer
tende piedade de nós. Então, Kyrie eleison quer dizer, Senhor, tende piedade de nós. Então, só para tirar a dúvida, pode-se cantar o Kyrie eleison, sim, nas celebrações, tá? Tá bom, vamos lá, continuando. Se dirigir diretamente ao Pai, tende piedade de nós. Invocação essa que é síntese de tudo o que podemos esperar do Senhor. A palavra piedade quer dizer compaixão. Indica a comoção das entranhas, típica de quem se coloca na vida do outro, né? Com a vida na carne de Jesus. O Deus misericordioso simpatiza com as nossas fraquezas. Então, a piedade que a gente pede a Deus é que Ele sinta conosco, né? Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele sinta conosco, tenha pena de nós, né? Piedade de nós. Então, só retomando, né? Algumas questões práticas. Os cantos devem haver sempre a expressão tende piedade de nós ou piedade de nós. Deve-se evitar todo e qualquer canto, né, que demoram no relato do pecado, né? Ou seja, que canta uma série de coisas e o pedido está lá no final perdido, parece, né? Tem que se evitar esses cantos, porque eles fazem uma dispersão, né? Eles fazem a pessoa se dispersar daquilo que era o essencial, né? Tende piedade de nós. É claro que o canto sempre vem, normalmente os cantos, eles sempre vêm com uma antífona, né? Vem com um pedacinho de canto, depois vem o tende piedade de nós. Mas não deve ser demasiado longo, de modo que a pessoa se perca naquilo que ela está pedindo, né? No pedido, né? E alguns cantos devem ser repensados, repassados, né? E tudo mais. Há um canto, eu não sei se vocês cantam, não sei se na comunidade de vocês cantam, mas há um canto que era muito comum algumas décadas atrás, né? E que é um canto que deve ser corrigido, né? Corrigido no sentido de ser superado, abandonado, né? Deixa ele lá para trás, né? Lá na década que ele apareceu, né? É um canto de perdão, normalmente, né? Que é aquele canto que diz assim, não sei se vocês já ouviram, né? Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Senhor, Senhor piedade, né? Senhor piedade, aí, quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver Cristo piedade, né? Bom, aqui esse canto, ele tem um problema um pouco grave, né? Ele começa, olha as expressões, né? Ele começa dizendo, pelos pecados, erros passados. Aqui já tem um grande problema, tá? Qual é o grande problema? Bom, todas as vezes que você confessa os seus erros. E uma vez que você é perdoado dos seus pecados, eles são dissolvidos. Aqui há um problema teológico nesse canto, né? O problema daquela ideia de que um pecado permanece, ainda que ele tenha sido confessado. Então, erros passados, né? Então, essa expressão erros passados nos leva os ouvintes ou quem canta a uma interpretação, a um entendimento de que a gente está pedindo perdão não pelos nossos pecados de agora, mas por pecados, né, que já até que a gente nem, né, está lá para trás, já até confessou, né, e tudo mais. Eu falo isso com uma preocupação porque quando eu estava pároco lá quando eu era pároco lá na catedral, houve uma situação dessas, né, que a gente sempre fazia os mutirões de confissão. Então houve uma situação, né, em que, assim, desses padres da mídia, né, que ensinam uma série de coisas e tudo mais, não sei o que, e aí estava muito em voga.
E quase todo mundo que vinha confessar dizia assim: padre, eu vim confessar os pecados da minha infância, né? Que eu cometi lá na minha infância porque o padre fulano de tal disse que a gente tinha que não sei o que, não sei o que. Escuta, você na sua primeira Eucaristia não confessou? Confessei. Você consegue lembrar os pecados da sua infância, mas não consegue lembrar se você confessou esses pecados? Então, é um problema grave, teológico, é um problema de desacreditar da graça de Deus, né? E é um pecado gravíssimo, né? Porque, afinal de contas, você se remete a um passado, né? Como se você, com o julgamento de hoje, né? Então, você vai, com toda certeza, você vai lembre, tá? 3 coisas são necessárias para o pecado, tá? 3 coisas: liberdade, vontade e o ato em si. Você vai conseguir julgar se aquela ação que você fez lá atrás, né, na sua adolescência, foi feita em liberdade? Você consegue lembrar disso? Você consegue lembrar com clareza se aquela a ação feita foi feita com vontade? Você queria fazer aquilo? Bom, se você lembrar disso com muita clareza, tudo bem, pode até falar desses pecados. Não lembrar, né? E aí isso causou uma confusão enorme, né, na cabeça das pessoas. Enorme, enorme, enorme. O outro ponto é que isso desconsidera a graça. Uma vez que Deus perdoou um pecado, o pecado foi desfeito, foi apagado, né? Não existe mais. Ou a gente acredita que Deus tenha essa capacidade, ou nem precisa confessar, porque se a gente não acredita que Deus não apaga os pecados, então para que vai confessar, né? Então, sabe, são coisas que vão entrando devagarzinho, a gente nem, né, e tudo mais. E aí fala, né, pelos pecados, erros passados, divisões na tua igreja, né, e tudo mais. E coloca, né, toda uma carga, né, como se fosse uma carga. Então, tem que ter cuidado com alguns cantos, né, que foram muito né, às vezes são cantos que nasceram do momento, né, do auge, do momento que foi levando a isso daqui. Mas aí são coisas que a gente precisa também rever, né? Porque às vezes a gente acaba cantando uma coisa que não necessariamente são interessantes, né? Por isso, um dos cantos que eu diria assim, olha, esse canto evite cantar, né? Um canto que seja pelos os seus pecados, seja pelos pecados da igreja. Inclusive o Papa João Paulo II, né, uma vez publicamente pediu perdão pelos pecados da igreja e pronto, já pediu perdão, tá? Então, vamos caminhar para frente, tá? Os pecados passados são passados. Ou acreditamos que Deus perdoa ou não, né? Então, para frente, né? Para não criar nas pessoas uma mentalidade de que aquele pecado persistiu, continuou, a não ser que você pratique ele novamente, né? Aí ele já não é mais um pecado do passado, já é um pecado presente porque você fez ele presentemente, né? Vamos lá. Mas o pedido de todos os suplicantes do Evangelho é sempre o mesmo: Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Vamos lá, continuar. Próximo. Bom, aqui nós concluímos acerca do ato penitencial, né? Já a nossa hora foi, né? Então a gente vai deixar o glória para um outro momento. Eu gostaria de saber se há alguma pergunta sempre acerca do ato penitencial, desse momento da missa, algumas dúvidas. É agora o nosso momento. Quem quiser, levante a mão, escreva, né? Diga aí que a gente chama e aí você abre o seu microfone, tá? Padre, boa noite. Boa noite. Boa noite.
uma dúvida, né? Filha, não pode ir. A tua ligação tá cortando, a gente não escutou o que foi. Se tu não conseguires, tu pode escrever, escreve lá a pergunta, porque falhou a gente. Só um instantinho. Tá, Falhou? tá, pode falar. A respeito do ajoelhar no ato penitencial. Ajoelha ou não ajoelha? Bom, não há uma normativa acerca disso, né? O que o diretório fala a respeito depende se há, de como é a tradição naquele lugar. Tem lugares que se tinha uma tradição, né, de antigamente, já veio dos antigos, aprendeu dos avós, que aprenderam dos tataravós, dos catracavós, né? No tempo, né, em que a missa era em latim, né, todo mundo se ajoelhava. Então, alguns resquícios de lá vieram ainda. O que a normativa diz se naquele lugar é comum que se faça isso, porque ficou no gesto comum do povo, não tem nenhum problema. Lembre, é a mesma pergunta do ajoelhar para comungar, né? Mas se isso é uma novidade que a gente está tentando introduzir, então não. É uma coisa que a gente deve deixar de lado. Mas se isso já existe na comunidade, né? A comunidade já tinha o costume de fazer isso, porque, por exemplo, você ajoelha. Por que você ajoelha? Não, porque a minha mãe me ensinou que tinha que ajoelhar, né? A mãe dela ensinou para ela naquela época que tinha que ajoelhar e tudo mais. Aí, então, por uma questão cultural, não tem... O que a normativa diz se isso for um costume entre as pessoas, entre os fiéis, eles podem se ajoelhar, né? E aí cada um pode fazer, então, naquele momento, conforme o costume que tiver recebido. Agora, novamente, se isso for um costume novo que está tentando se introduzir, né? Porque se viu em algum lugar, aí isso não. Isso já se torna um ato equivocado se está tentando se fazer entrar um costume como se esse costume fosse o costume correto, certo, né? Como fosse alguma coisa nova. Não sei se deu para ficar claro isso, né? Mas, por exemplo, aqui em São Caetano, não sei, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Porque aqui em São Caetano eu vejo que muita gente se ajoelha, né? Tudo bem, para mim não tem nenhum problema. Porque, no meu entender, foi que vocês se acostumaram assim, sempre foi assim, né? Também com os outros padres, nos outros temas, e tudo mais. Por exemplo, na catedral ou lá na minha paróquia, né, em Colares, não era costume, a gente nunca tinha visto isso. Eu, por exemplo, com 34 anos de vida, nunca tinha visto ninguém se ajoelhar no ato penitencial, entende? Então, não foi costume, nem na paróquia onde eu estava como pároco antes, nem na minha paróquia de origem, né? Então, levar para essas paróquias dizer, não, tem que se ajoelhar no ato penitencial. Levar isso, hoje em dia, não é uma coisa correta, né? Porque não era um costume, não era um gesto que todo mundo fazia, não era, né? Mas aí, ainda assim, né, aquela coisa, se é um costume, algo que você recebeu, não há nenhum tipo de problema, né? Agora, como eu digo, o cuidado que se deve ter é com coisas que a gente acha bonito, fora, e a gente quer, por força, introduzir como se fosse algo que todo mundo tivesse que fazer. Aí já se começa a se tornar um problema, né? Mas se é um costume entre as pessoas, quem está acostumado a fazer, não tem nenhuma norma que determine se é ajoelhado ou se é em pé. Tanto um quanto o outro, conforme o costume naquele lugar. Padre? Diga. Oi. Que... Eu falando sobre isso, né, sobre se ajoelhar, né, que na nossa cidade não é costume, né, aqui na nossa cidade já é uma tradição, né, que é passada de geração em geração, de pai, de avô, né, de pai para filho, assim em diante, né.
Isso. Você fala sobre algumas paróquias que não tinham costume. A primeira vez que ele chegou na escola do Roda Rocha, né, quando ele viu as pessoas se ajoelharem diante na hora do ato penitencial, ele ficou até emocionado. Né? Eu lembro desse fato, né, que aconteceu. Então, para a gente já é um costume, né, passar por Isso. essa geração. Uhum. Se é um costume dos fiéis daquele lugar, não tem nenhum problema. Pode se ajoelhar. Se torna um costume, né? Ainda que seja um costume, a gente não pode, aqui está um outro ponto, né? Se é um costume, por exemplo, vou só fazer um exemplo, né? Você recebeu, sua mãe lhe ensinou assim, seu pai lhe ensinou assim, né? Porque os pais dele lhe ensinaram assim, não tem nenhum tipo de problema, né? Agora, você ensinou os seus filhos assim, eles fazem, tudo bem. Agora, vamos imaginar que, sei lá, né? Tá eu lá, o Harimás, não o padre, um leigo, né? Tá lá participando da missa, ele nem é daqui, ele vem de outro lugar, vem de outros costumes, e a gente diz assim, não, olha, tem que ajoelhar, o correto é ajoelhar. Não, isso não se pode fazer, porque tanto a normativa diz que tanto pode se colocar de pé, quanto também pode de joelho, segundo o costume de cada um. Não é um erro, né? Não é um erro. Pode continuar. Quem tem o costume pode normalmente continuar fazendo. Por isso que quando eu cheguei, que eu tinha percebido, né? Porque eu não tinha visto em outro lugar, né? Na minha experiência eu não tinha visto em outro lugar as pessoas se ajoelharem. Então, quando eu cheguei, por isso que eu não disse assim, não, vou corrigir, não. Logo deu para perceber, né, que era um costume, porque a maioria das pessoas fazia, né? Seja gente nova, seja gente de idade, costuma fazer. Então, já se refletia que, na verdade, era um costume da própria comunidade fazer assim. Está correto aquilo que você falou. Uhum. Ok, obrigado. A Ana conseguiu? Ela me pediu que o senhor repetisse sobre a parte da aspersão, que ela chegou atrasada. Bom, basicamente o que nós falamos da aspersão, né, foi que o ato penitencial da celebração ele pode ser substituído também pelo gesto da aspersão da água sobre os fiéis. O rito sobre a aspersão fala que ele pode ser feito em qualquer domingo, não tem um tempo específico, mas esse gesto ele é utilizado mais no tempo pascal. A gente quase em todo domingo da Páscoa faz a aspersão, mas ele pode também ser feito a critério de quem preside a qualquer domingo, até nos domingos da Quaresma também. Bom, o que eu lembro, né? Normalmente, aspergir água sobre algo nos remete a abençoar alguma coisa, porque na nossa cabeça logo, né, remete que a aspersão da água é para abençoar um objeto, para abençoar uma pessoa, abençoar alguma coisa e tudo mais. O que nós falamos é que a aspersão durante a celebração, enquanto ela substitui o ato penitencial, ela não tem o mesmo sentido, ela tem um outro sentido. O sentido da aspersão durante a celebração é um sentido batismal. Aquele gesto de jogar a água é para lembrar a nossa identidade, é para lembrar que somos batizados. Por isso a água é jogada sobre nós, né? É aspergida, depois de abençoada, a água é jogada. Como foi feito no dia do nosso batismo também, né? Uma vez que a água foi abençoada, foi derramada sobre nós. Então, o gesto penitencial na celebração da missa não é para abençoar as coisas, né? Porque às vezes tem alguém que levanta o terço, levanta alguma coisa nessa hora para abençoar. Não, isso não é para abençoar ninguém. Na hora que o padre, no ato penitencial, vai aspergir as pessoas, ele não está abençoando ninguém. Ele está fazendo um gesto para lembrar cada um
do seu batismo. Lembrar que você é batizado, por isso você pode participar da mesa da Eucaristia, certo? Mas a aspersão também tem um caráter penitencial, né? Assim como o batismo lavou os nossos pecados, a aspersão nos lembra que somos batizados e por isso devemos estar puros para a participação no Santo Mistério, né? Então, o que a aspersão, em suma, faz conosco é nos lembrar a nossa identidade e perceber a condição agora em que nós nos encontramos, né? E é daí que nasce, então, a necessidade de pedir perdão a Deus, porque eu tenho consciência de ser batizado e agora tomei consciência de como é que eu estou, então eu digo, Senhor, olha, eu deveria ter sido santo, né? Porque eu sou batizado, mas não consegui, então me perdoa, né? Daí surge lá do nosso coração o desejo, a vontade, né? De dizer a Deus, olha, perdoa, né? Me perdoa, porque eu não vivi, né, o meu batismo, não vivi a minha condição de batizado. Então, na celebração, a aspersão, ela remete única e exclusivamente para o batismo, né? Não para a bênção ou alguma coisa assim, não. Para o batismo, para as águas do batismo. A Ana não conseguiu fazer. Não conseguiu, Ana? Ela fez a pergunta? Qual era a pergunta? Ah, foi mesmo. Eu que tô, meu Deus. E Ana, eu que estou meio lesa do juízo, que eu já não estou nem lembrando mais as coisas, meu Pai do céu. Então, a respeito do ato penitencial, né, fica isso. Seria bonito que a gente depois pudesse revisitar, né? Depois eu vou também pedir eu não sei se estão colocando, né, mas eu vou pedir para o Rafael, que está organizando os slides e tudo, né, para ele me manda sempre em PDF, que aí ele pode mandar lá na secretaria, a secretaria pode colocar lá nos grupos do CPP e tudo, aí vocês podem revisitar os slides. Para quem não tem a carta pastoral, pode revisitar os slides que a gente estudou durante esta aula, tá bom? Durante esse encontro. Então, o ato penitencial é basicamente isso, né? Eu acho que deu para a gente compreender bem, né? Deu para a gente compreender melhor do que se trata, afinal de contas, esse ato no início da celebração eucarística. Alguma dúvida? Não? Não, tá bom. Então, uma abençoada semana para todos ainda, né? Continuidade desta semana. Que a graça de Deus sempre nos acompanhe, nos ajude a compreender cada vez melhor o mistério que nós celebramos, para também poder vivê-lo, né? Com seriedade, né? Com profundeza, com beleza, com verdade, né? Que a celebração que nós vivenciamos não seja algo que é jogado assim, né, no meio, a gente vai vivendo de qualquer jeito. Mas que a gente aprenda a viver cada vez melhor, tá certo? Vamos pedir à Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe de Deus, que nos ajude então na nossa missão, no nosso caminho, dizendo juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. É bom lembrar que daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vê, né? Vocês lembrarem de exemplos, de coisas. No próximo encontro, vocês também podem, né? Podem dizer, olha, padre, o senhor falava daquela vez tal coisa, lembrei, né? De tal canto, lembrei de tal coisa. Eu vou tentar fazer uma listinha aqui para mostrar alguns exemplos, tá? De como, às vezes, alguns cantos que a gente introduz na celebração, alguns gestos, né? Algumas coisas, elas não fazem parte, né? Na verdade, às vezes até contradizem o ato que a gente está vivendo, está vivenciando.
Uma boa noite a todos, bom descanso. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.